Hermanos y hermanas, les saludo de la parte de Dios y de la Iglesia Presbiteriana de Panamá. Amém. Estamos começando a falar em espanhol lá e às vezes confunde um pouco as palavras já. Irmãos, não é repetitivo nem redundante falar da minha satisfação muito grande de estar aqui com vocês, né? Eu acho que o reverendo Rogério Neto não poderia ter feito uma introdução melhor, emotiva, né? Nos traz umas boas memórias na cabeça. Ele foi muito gentil comigo. Na verdade, o reverendo Rogério, seu avô, era o meu consultor. Quando eu tinha minhas dores de cabeça, eu dizia: reverendo, eu estou enfrentando isso e isso, como é que eu faço nessa situação? E ele me ajudava com os conselhos e a vasta experiência que ele teve lá na chácara, né? Foi um período muito bom. Irmãos, uma satisfação muito grande aqui de estar com vocês. A minha terra, eu falava para o Davi que os sentimentos ficam fervendo quando eu volto aqui. Eu fui criado aqui neste solo, nesta terra paraibana, e Deus me levou para outros lugares. Agora eu estou de visita aqui, mas seria um bom lugar para terminar a vida, viu? Quando jubilar ou aposentar, estar aqui seria um bom lugar. Isso é, recebam minha alegria, minha gratidão por estar com vocês, mas sem mais delongas, eu convido todos a abrirmos a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo a Tito. Esta é uma carta preciosa, uma das chamadas cartas pastorais, porque foi escrita à liderança de igreja, a pastores, assim como as duas a Timóteo, e oportunamente, e creio que pela providência divina também é oportuno o estudo dela nesta manhã, porque se trata de uma carta, em um certo sentido, com um propósito missionário também. O trabalho na igreja de Creta, ou na ilha de Creta, foi começado pelo apóstolo Paulo, mas não foi concluído. Então, aquele trabalho em Creta, num certo sentido, tem uma semelhança com o trabalho aqui da Igreja Solo de Glória. Iniciado, mas ainda não consolidado, emancipado completamente. Tem alguma semelhança com a realidade que a gente experimentou na Albânia, e tem alguma semelhança com a realidade que nós experimentamos no Panamá. Este momento da carta de Paulo a Tito não é mais o momento zero da plantação da igreja, quando o missionário chega e não tem ninguém. Mas não é o momento também em que a igreja já está consolidada, como a carta escrita aos Efésios, quando Paulo escreve para trazer orientação para uma igreja já consolidada. É uma igreja que nasceu, mas que ainda tem os seus passos a serem dados. E é baseado neste pano de fundo que eu lhes convido a ouvir atentamente a leitura dos primeiros versículos e a exposição da palavra do Senhor, que nos diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus e Pai, de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. E o início do versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Nós percebemos claramente deste último versículo aqui, que o momento que vivia a igreja do Senhor na ilha de Creta era este momento de consolidação. Claramente o apóstolo Paulo diz que havia deixado Tito em Creta para que pusesse em ordem as coisas restantes, o que fica muito claro que havia algum trabalho a ser desenvolvido até que a igreja estivesse devidamente consolidada em Creta. E o restante da carta, basicamente, vai ser estas orientações práticas e ministeriais que o apóstolo Paulo está dando a Tito para que ele bem desenvolva o seu ministério. Mas o nosso foco nesta manhã está nos versículos anteriores, na abertura da carta, na apresentação do apóstolo, nas orientações que ele nos dá ou nas suas apresentações propriamente. Esta primeira parte gira em torno da fé da igreja de Deus. Veja que o versículo 1, Paulo se apresenta como aquele que foi chamado para promover a fé que é dos eleitos de Deus. É muito curioso como a palavra do Senhor fala abertamente de temas que são revelados por Deus na Escritura, sem muita parcimônia ou sem muito receio das implicações.
Muitas vezes nós, como presbiterianos, somos mal compreendidos em nossa doutrina pelos outros, dizendo, vocês são a doutrina da igreja da predestinação, não é? E as pessoas resumem toda a doutrina presbiteriana como se fosse a predestinação ou da eleição, a igreja dos 5 pontos, resumindo radicalmente. O curioso é que Paulo, quando escreve sobre a fé, ele diz que é a fé que é dos eleitos de Deus. E é sobre isso que eu gostaria de falar nesta manhã. Como nós olhamos para esta fé que foi comunicada, dada por Deus ao seu povo eleito? Quais são os aspectos que estão relacionados à fé que precisamente é dos eleitos de Deus, do povo que Deus escolheu desde toda a eternidade? O que é que nós podemos aprender sobre isso? Vejamos, em primeiro lugar, há uma relação estreita entre o ministério apostólico e a fé dos eleitos de Deus, do povo de Deus. O versículo 1 começa com sua apresentação, como era o padrão das cartas daquela época. Ele começa se apresentando. Paulo diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Paulo, que é bastante conhecido de todos nós, autor de 13 cartas do Novo Testamento, portanto, em termos de autoria humana e de livros, é o que mais produziu. Apresenta-se a si mesmo como sendo apóstolo de Jesus Cristo. Nesta época que nós vemos se multiplicar movimentos muito esquisitos no meio evangélico, pessoas se autoproclamam também apóstolos, como se fossem legítimos apóstolos na contemporaneidade. Pelo texto bíblico, nós lemos em Atos capítulo 1, quando a igreja se reúne para eleger um substituto a Judas, que havia se enforcado, os critérios são estabelecidos. Ele diz quem são os candidatos possíveis a ocupar a 12ª cadeira de apostolado e fechar, porque Judas foi o filho da perdição. Ele diz, é necessário que tenha sido testemunha ocular da vida, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, alguém chamasse apóstolo teria que existir por pelo menos uns 2000 anos aí. Seria muito difícil nós termos apóstolos atuais de ter sido testemunha ocular do nosso Senhor Jesus Cristo. Contudo, esta palavra apóstolo tem pelo menos 3 significados na palavra de Deus. Apóstolo significa o ofício apostólico, foi aqueles escolhidos pessoalmente pelo Senhor Jesus Cristo para ocupar o colégio apostólico em número de 12. Este é um significado. Há um outro significado, é que ao apóstolo original, essa primeira geração, foi dado da parte de Deus conteúdo revelacional como os profetas na antiga aliança. Paulo escreve aos Efésios dizendo que a igreja está edificada sobre o fundamento lançado por profetas e apóstolos. Ou seja, o apóstolo está para a revelação do Novo Testamento, assim como estava o profeta para a revelação do Antigo Testamento. E neste sentido também nós não temos mais apóstolos, não temos mais oficiais, escolha pessoal de Cristo, não temos mais portadores de revelação escriturística, porque a palavra de Deus já está completada. Resta um terceiro sentido para esta palavra, que este sim permanece. Só que nós temos que destrinchá-la para não confundir um com o outro. O terceiro sentido é o sentido literal da palavra. A palavra grega, apóstolos, significa literalmente enviado. É aquela pessoa que é destacada da igreja de Deus, do seio da igreja de Deus, e por vocação divina é lançada para territórios mais distantes, onde esta igreja ainda não está estabelecida ou está debilitada, necessitando de se consolidar. Com o tempo, a igreja cristã, para não confundir a mente das pessoas com os outros 2 sentidos da palavra apóstolo, o ofício e o portador da revelação escriturística, passou a chamar esse terceiro, que acompanha a igreja até a volta de Cristo, de missionário. O que nós chamamos é precisamente aquela pessoa que é enviada pela igreja para levar. E assim Paulo se apresenta. Paulo era o quê? Ele era um conjunto destas coisas. Foi portador de revelação, foi um apóstolo como ofício, nascido fora de tempo, como ele explica lá aos Coríntios. Ele diz, eu sou a exceção, e foi reconhecido pelos outros apóstolos que o reconheceram legitimamente. Ele diz, não, você também faz parte do corpo apostólico, porque Cristo lhe escolheu pessoalmente, revelou-se e nós reconhecemos. Assim é. Mas ele foi também o missionário, o grande missionário do Novo Testamento, que sai da região de Judeia e Samaria e leva o evangelho para outras partes do mundo, adentra pela primeira vez a mensagem cristã no continente europeu, que em termos continentais foi o primeiro pedaço de terra a se tornar majoritariamente cristão. E hoje está pós-cristão, voltou-se as costas contra Deus. Bem, assim se apresenta Paulo. Paulo, primeira apresentação dele,
servo de Deus. Literalmente, na língua grega, a palavrinha usada aqui para servo é escravo. Ninguém optou por traduzir dessa maneira para o português. Imagino eu que por razões sociolinguísticas, porque nós que fomos um país que tivemos escravos até relativamente recente em nossa história, temos uma imagem muito negativa do significado desta palavra escravo. Ela não tem conotação positiva, definitivamente. Mas na lógica de Paulo, a ideia do escravo de Deus não é aquele que é chicoteado e maltratado como os escravos foram pelo mundo afora. É a ideia de que eu tenho um senhor absoluto sobre a minha vida. Minha vida tem dono e não sou eu, é ele. Eu sou, portanto, aquele servo no nível completo e absoluto que serve o seu senhor, que inclusive é meu dono. Esta é a ideia. Paulo se apresenta como servo, como escravo, como dedicador e como enviado, apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, chamado, escolhido e enviado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. No versículo 3º, a parte do meio do versículo, nós encontramos um pouco mais Paulo apresentando esse seu ministério e essa sua identificação. Olha como ele nos diz. Ele diz que havia sido escolhido por Deus para a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Claramente, Paulo tinha, desde sua conversão, porque Deus já lhe anunciara desde a conversão, um chamado e uma vocação muito clara diante de si. Eu fui chamado por Deus para a proclamação da palavra do Senhor. Nisto consiste, acima de tudo, o ministério apostólico. Vocês se lembram quando começa a ter necessidades sociais na igreja, no livro de Atos dos Apóstolos, e que os apóstolos dizem, não convém que nós deixemos a palavra e a oração para nos dedicarmos à mesa, e aí são instituídos os diáconos. Eles já tinham essa compreensão de que este ministério, que é compartilhado pelos demais presbíteros, é o ministério da pregação, do ensino, do pastoreio do povo de Deus. Ele diz, eu fui chamado para isso, para a pregação que me foi confiada por mandato de Deus. Não há consciência mais importante, especialmente para nós pastores, de que nós somos comissionados pelo próprio Deus. Isso tem duas implicações diretas na nossa vida. A primeira delas, eu não posso em nada alterar esta palavra, ela não é minha. Ela não é dita pela minha vontade, nem pela vontade de quem está ouvindo. Eu vou prestar contas a Deus de cada palavra que eu digo, porque eu fui comissionado por Ele. A mensagem veio da parte dele, eu devo entregar do jeito que Deus me mandou, comissionado. Por outro lado também, isso deve nos encorajar a falar toda a verdade de Deus, sem ser dominado pelo temor dos homens. E o apóstolo Paulo nos dá um exemplo disso aqui. Então ele vai dizer, chamado para a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, não é propriamente uma escolha, o nosso Salvador. O que nós vemos nessa parte inicial aqui? Qual é a relação entre a fé dos eleitos de Deus e o ministério apostólico? Paulo inicia, portanto, esta carta a Tito, destacando a sua posição apostólica, ao se apresentar como servo do Pai e como enviado pelo Filho para proclamar a palavra. Uma tarefa que é assegurada a ele e que é executada em obediência à ordem divina e na certeza da assistência salvadora de Deus. Porque ele diz, por mandato de Deus, o nosso Salvador. Basicamente o que é isso? Qual é a lição que a gente aprende para a nossa vida aqui? Deus vocaciona ao longo das gerações pessoas que lhe sirvam no ministério da palavra inspirada, a palavra de Deus, a palavra apostólica nesse sentido. Estas pessoas devem se enxergar como servos enviados pelo próprio Senhor para cumprir fielmente a sua missão, sabendo da gravidade desse ministério, mas também da assistência redentora de Deus, de que Deus decidiu se utilizar da palavra fielmente pregada para produzir a transformação, a salvação na vida das pessoas. Isso é maravilhoso, né? Porque o que nós vemos aqui? Nós vemos um exercício humano, entendam, no sentido que é uma comunicação humana, com proposições, mente falando a mente, corações falando a corações, mas Deus elegeu este modo para ser Ele mesmo conhecido e elegeu este modo para ser o fator de transformação da vida das pessoas. Por isso que o culto cristão é o momento mais sublime da igreja do Senhor. Nós nos reunimos para prestar culto e adoração a Deus, e o próprio Deus se digna estar em nosso meio, falar conosco através de sotaques humanos,
E através do sotaque humano, sua voz é reconhecida pelas suas ovelhas, e nós somos transformados, desde a salvação até a santificação, até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nunca podemos perder isso de vista. Às vezes o nosso olhar está demasiadamente focado no sotaque, quando na verdade ela deveria estar focada na voz que fala, não no sotaque de quem fala. Percebe? Entende que eu estou falando sotaque no sentido até meio metafórico aqui, né? É a linguagem humana que Deus se utiliza, mas que quando fielmente sua palavra é pregada, o seu propósito se estabelece na vida das pessoas. Veja que este conceito e esta verdade estava claro para os portadores da palavra de Deus desde os dias da antiga aliança. Jeremias já havia dito, e diz: a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno eu te conheci, antes que saísse da tua madre eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Ou mesmo o próprio apóstolo Paulo, quando vai dizer depois que mesmo que um anjo do céu vos falasse alguma coisa que fosse além desse evangelho, seria maldito. Ou seja, Deus fala através da sua palavra fielmente comunicada, utilizando-se de vozes humanas, porque assim ele decidiu estabelecer a sua igreja, ser conhecido e transformar as pessoas. É este o ponto que ele está apresentando-se inicialmente a Tito, que era conhecido e fora discípulo seu, mas também restaurando essas memórias para a nossa própria vida. Nós temos que ter esta certeza aqui. Nós temos que caminhar na nossa vida cristã como igreja nesta convicção. Por isso o movimento de vir ao culto, de vir à igreja, deve vir acompanhado com a expectativa de: Deus, fale comigo, eu necessito ouvir a tua voz. Pelo poder do teu Espírito, necessito ser sondado. Usa esse instrumento de carne e osso, que é o pastor que tu constituíste, para falar comigo e fala o meu coração. Mas há algo mais, há uma outra relação entre a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade. Isso está no meio da primeira parte do versículo. Ele diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Agora ele aponta para o propósito do ministério. Primeiro ele fala do seu chamado. Eu tive esse chamado para proclamar. Ok, mas a proclamação não é um fim em si. A proclamação da palavra do Senhor é o meio de um propósito que Deus quer promover na história humana. Qual é? Como ele diz aqui: para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Curiosamente, o verbo aqui de ligação está implícito na língua grega. Basicamente ele diz: para promover a fé dos eleitos. Em outras palavras, há uma convicção aqui da parte de Paulo de que Deus vai alcançar e gerar a fé no povo que ele já escolheu desde toda a eternidade, através da pregação da palavra. E este é um argumento importante para nós crermos e sabermos, porque muitas vezes nós reformados somos acusados de sermos inertes e que a nossa teologia imobiliza a missão, porque é fatalista. Deus tem os seus eleitos, eles vão ser alcançados de qualquer maneira, o que é uma tolice, porque Deus não faz as coisas de qualquer maneira, não é verdade? Você chega na sua casa, você vai ter uma refeição, você fecha os seus olhos e agradece a Deus pelo alimento. Um ateu já disse: por que eu vou agradecer? Fui eu que trabalhei, eu que me esforcei, eu que produzi, eu que ganhei o salário, eu que comprei tudo, por que eu vou agradecer para um outro? Mostrando que não tem a mentalidade cristã. O cristão faz exatamente o contrário. Ele diz: eu agradeço porque a força, a inteligência, a sabedoria, a chuva da terra, a capacidade de produzir, de ensacar, o salário, o embalador, todos eles foram constituídos por Deus nessa cadeia tremenda que faz com que o alimento chegue aqui na mesa. O que eu vou fazer? Agradecer, porque quantas pessoas e elementos não estiveram presentes para que eu pudesse receber esse alimento. A mesma coisa existe na questão do ministério. Paulo está dizendo que esta fé é uma fé dos eleitos de Deus e ele se engaja na tarefa de proclamar, porque ele sabe que Deus tem escolhido os seus que virão à fé através do ministério da pregação da palavra do Senhor. Essa certeza nós temos que ter. Agora veja, não é simplesmente ter a fé. Às vezes no meio missionário a gente vê uma fã muito forte pela evangelização, mas uma tarefa muito superficial. É como se os missionários, e eu precisamente não tenho tanta vocação do pioneiro total, o zero, né, que chega no zero. É como se os missionários se vissem como médicos obstetras. Meu negócio é trazer a vida.
mas que outro cuide depois. A gente precisa gerar novos cristãos e sai semeando e fica um bocado de bebê aí sem ser cuidado. Peraí, tem que vir um pediatra depois para acompanhar esses meninos. Tem vacina, tem uma série de coisas que tem que cuidar da criança para que se desenvolvam, não é verdade? É este ponto que Paulo está dizendo aqui, a fé que é dos eleitos de Deus, e ele continua, e pelo pleno conhecimento segundo a piedade. Irmãos queridos, preste atenção nisso aqui. Você foi escolhido por Deus, se você é um cristão, para que o conhecesse a Deus como seu Pai, para que experimentasse essa salvação. Mas isso é só o início de um projeto glorioso que Deus tem para a sua vida. Há muitos cristãos acomodados com a superficialidade, que dizem, não faço questão de ser um cristão assim tão bom, não. Para mim, se eu tiver um lugarzinho no céu, pode ser uma kitnetzinha, lá no canto já estou satisfeito. Estando no céu, estou garantido. Não é um conhecimento, esse muito conhecimento, muita doutrina, não é legal. Não é isso que nós vemos na palavra de Deus. Paulo diz, a fé que é dos eleitos de Deus, mas ele continua dizendo, e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Se é pleno, não é superficial, não é verdade? Se é pleno, não é mais ou menos. Significa dizer que o que Deus tem para mim, eu devo persegui-lo como um todo. E o que Deus tem para dizer à igreja, nós, ministros da palavra, devemos dizê-lo todo. Isso é reconhecido na teologia reformada como pregar todo o conselho de Deus, falar toda a vontade de Deus. E da parte nossa, ou vossa, como cristãos, é, Senhor, eu quero tudo que o Senhor tem para a minha vida. Experimentar a tua vontade em toda a minha vida, nas relações sociais, trabalhistas, políticas, religiosas, em tudo, em todo conhecimento. Isso vai levar a vida toda, irmãos. A importância do ministério é precisamente isso, que a cada dia nós sejamos mais aperfeiçoados. Mas preste atenção, ele diz o pleno conhecimento da verdade e tem um elemento qualificador depois. Qual é? Segundo a piedade. Vamos pensar um pouco aqui. É possível que nós cresçamos num conhecimento, mas sem muita piedade. São os degladiadores da teologia. São pessoas que adquirem informação e usam como armas letais. Eu digo que é a mentalidade de gincana de acampamento. Quando a gente vai no acampamento, né? Vamos fazer uma gincana bíblica. A gente fica, eu sei a resposta, eu sei. Me pergunta que eu sei. E tem gente que cresce e continua sendo a criança de gincana de acampamento. Eu sei, tu não... O cara está com barba, está maior, mas ele continua querendo ganhar as disputas. O que Paulo está dizendo é o seguinte, este conhecimento de verdade que nós recebemos deve nos levar à piedade, ou seja, à prática cristã. É a ortodoxia que deve apontar para a ortopraxia. É este tipo de conhecimento, queridos, que nós devemos buscar na nossa vida. Por que eu quero conhecer mais? Não é para simplesmente adquirir informação. Isso é uma mentalidade meio gnóstica, grega, né, que havia naquele tempo. É para que este próprio conhecimento seja uma catapulta, para que eu cresça mais em direção ao Senhor e à sua vontade, e viva a vontade dele em minha vida. Paulo, portanto, descreve a sua vocação pastoral aqui como sendo promover a fé, que é exclusiva dos eleitos de Deus e que vem através e é objetivada buscar um conhecimento de Deus, da sua vontade, que leva a servir na vida como um todo. Quando é que isso falha? Isso começa falhando quando aqueles que são responsáveis por ministrar a palavra são negligentes a isto. Desde os dias do Antigo Testamento, nós vemos o profeta dizer: o meu povo está sendo destruído, diz o Senhor, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitei. Ou escrevendo a Timóteo, diz: toda a palavra de Deus é inspirada e útil para corrigir e educar. Preste atenção aqui. Os nossos filhos da aliança estão participando do jeito deles aí. Deixa eles participarem. E ouve aqui também. O que é que Paulo está dizendo aqui? A ideia basicamente que ele está dizendo é o seguinte: nós necessitamos debulhar, mastigar, processar essa palavra para o nosso benefício. E aí eu vou dizer algo para vocês, que são uma igreja bonita, mas que está em um processo ainda de amadurecimento para se consolidar. Não permitam que o seu pastor perca esse foco. Uma das coisas que eu percebia muitas vezes no pastorado é que as famílias gostam demais de receber o pastor em casa para tomar um cafezinho, né? E eu dizia assim, gente, às vezes eu me sinto tão inútil, parece abajur de fotografia. Sabe aquela fotografia na sala que todo mundo se junta, aí está todo mundo presente e um abajur no canto? Para a fotografia ela não tem utilidade nenhuma, né? Às vezes eu me sentia assim, parecia que era só a presença que contava.
Por que eu estou dizendo isso? Vocês necessitam da ministração bíblica. E Deus vocacionou pessoas para que lhe alimentem dessa forma. Nunca deixem que outros serviços ocupem o pastor para que ele não lhes alimente devidamente. Isso é responsabilidade de vocês também. Esse pastor, continua aí, firme, me alimente. Estou precisando de comida boa, nada de cuscuzinho só, né? Então vamos, é buchada, feijoada, tem que ser uma coisa com tutano aqui, para a gente crescer, tá bom? Vamos seguir. Paulo então continua e fala algo mais sobre a fé dos eleitos de Deus. No versículo 2, ele vai falar de uma esperança na vida eterna. Ele diz, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu desde antes dos tempos eternos. Qual é a palavrinha aqui? Ele diz, esse conhecimento, segundo a piedade, aponta para a esperança da vida eterna. Aqui é curioso, sabe por quê? A palavra esperança na Bíblia tem um significado diferente do que a gente usa no dia a dia. Nós usamos a palavra esperança quase como o desejo de que as coisas possam ser melhor, não é? O rapaz é apaixonado por uma menina, fala com ela, ela está fora, diz, cara, eu não quero nem te ver, você não se manca, você não entende que eu não tenho nenhum interesse em você. Se todos os homens do mundo tivessem casado, só sobrasse você, ia ser solteira, né? Aí ele ouve aquilo e diz, não, eu tenho a esperança que ela vai namorar comigo. Esse é muito otimista, né? É o sujeito que se inscreve no concurso público, que tem 2 vagas apenas, 5.000 inscritos, ele não estudou direito, ele tem a esperança de passar. Você olha assim e diz, cara, não, eu tenho esperança que eu vou passar. Não é este o sentido bíblico. Quando a palavra fala de esperança, não fala daquele desejo de não querer perder a esperança, mas fala de uma segurança absoluta, só que futura. Ela é esperança porque eu espero. Ela não é esperança porque talvez aconteça. Vai acontecer, seguramente, porque o Deus que não pode mentir assegurou, mas não é para agora. Então Paulo está dizendo que este conhecimento todo da palavra de Deus, que vem a nós, que nos foi dado, serve para nós crescermos em tudo do que Deus tem, mas que vai até a vida eterna para todo sempre. Há coisas, há bênçãos de Deus para a nossa vida que não vai se cumprir neste presente momento. E isso é muito diferente das mensagens que nós ouvimos hoje, de que tudo é para hoje e é para aqui. Há dores que só serão removidas no futuro. Resultado de doenças, de catástrofes, de tragédias. Há lutas e dificuldades que nunca cessarão aqui. Mas a nossa fé cristã é baseada na certeza de que Deus, que tem bênçãos presentes, como nós lemos hoje, também tem bênçãos asseguradas futuras. Por exemplo, entrar na sua presença gloriosa e viver para todo sempre. Você duvida disso? Se você é cristão, você tem a certeza, ou deveria ter a certeza, de que está assegurado para você a eternidade junto ao Senhor. Então Paulo está tirando os seus ouvintes do que está falando, chamando a título de dizer, fala aos seus ouvintes, e que o que Deus comunica para eles é não apenas para a vida presente, mas é também para um futuro. É uma realidade não imediatista, mas que se distingue para o futuro. E qual é essa certeza? Ele diz, o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Isso significa o quê, queridos? Paulo está afirmando que a fé cristã aguarda a vida com Deus após a morte, com uma confiança tal, porque Deus tem um plano que é eterno, imutável e fiel. Muitas vezes eu me lembro, aqui na Paraíba, quando jovem e adolescente, quando tentava evangelizar algumas pessoas, normalmente eles falavam assim, mas que prepotência vocês têm de dizer que eu tenho a salvação? Quem é que pode dizer que tem a salvação? Quem merece? Porque a mentalidade é que a salvação é uma espécie de salário para quem trabalhou e mereceu. E todo homem, sem consciência, diante de Deus, sabe que não tem um padrão da perfeição que Deus existe. E por isso que aqueles que não entendem a mensagem cristã se sentem profundamente incomodados que pessoas como eu e você digam, eu tenho certeza da salvação. Eles olham assim e dizem, tu pensa que é melhor que eu, é? O que é que tu fizeste para ser melhor que eu? Para dizer que eu tenho a salvação. Conheça a tua vida, eu sei os goró que tu tomava antes, né? Os forró que tu ia aí, e agora você está com a Bíblia embaixo do braço e está dizendo que tem a salvação. O que é que nós vamos dizer para essas pessoas? A certeza do futuro junto com Deus não está baseada em mim, está baseada no Filho de Deus. Ele pagou pelos meus pecados e Ele assegurou que da mão do Pai ninguém poderia arrebatar aqueles que são dele. Segurança da salvação é futuro,
mas é extremamente importante por presente. Porque quando eu tenho a convicção de que o futuro me está assegurado, eu tenho tranquilidade no presente. As lutas podem vir, mas não tem ninguém, nem força nenhuma, que seja capaz de retirar das mãos de Deus aquele que ele alcançou e lhe segura. Nem nós mesmos. É esta certeza. E ele segue. O quarto e último ponto. Há uma relação direta entre esta palavra pregada e a fé dos eleitos. Paulo vai dizer no versículo 3, a primeira parte: e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. O que isso significa aqui? Os tempos devidos, a palavra grega que foi escrita aqui no Novo Testamento, aponta para a ideia da ocasião apropriada de Deus para a vida de cada um. Nós não sabemos de antemão qual vai ser o momento da conversão de cada um dos seus eleitos, mas nós sabemos que Deus tem o tempo de cada um dos seus. Isso virá. Da nossa parte, do lado de cá, que não recebemos a revelação desse tempo cronológico, devemos ser levados a compartilhar o Evangelho na certeza do tempo apropriado de Deus para a vida de cada um. Muitas vezes nosso coração se aflige, não é verdade? Você tem amigos, parentes que não são cristãos? Pessoas próximas a você, que você tentou compartilhar o Evangelho, falou e a pessoa rejeitou e fez difícil, você fica dizendo: meu Deus, quando é que essa pessoa vai crer ou vai entender? Muitas vezes nós nos sentimos angustiados, especialmente quanto mais perto de nós estiverem, não é verdade? Irmãos, filhos, pai ou mãe, quiçá. O que nós devemos ter a certeza é que Deus tem o tempo apropriado para alcançar o seu povo, e a maneira apropriada é a palavra de Deus pregada. Por isso que a nossa responsabilidade constante e presente é sempre semearmos a palavra. O fruto virá no devido tempo, no tempo que Deus estabeleceu, que não nos deixou conhecer, mas que absolutamente Ele tem o seu controle. Paulo, portanto, afirma que Deus leva o conhecimento da sua palavra no momento apropriado para revelar a sua santa voz àqueles que Ele já preparou, através dos seus mensageiros, que são o seu povo. Esse conhecimento da palavra de Deus ocorre no momento preparado por Deus na vida das pessoas, e a nossa responsabilidade é entregar este recado. Me permita dizer algo mais. Eu tinha falado que era o último, mas não é ainda. No versículo 4, nós encontramos Paulo dizendo o seguinte: a Tito, verdadeiro filho na fé, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. O último ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui hoje sobre a fé dos eleitos de Deus é que ela vem também como fruto de um investimento pessoal. Às vezes o nosso olhar está demasiadamente focado nos aspectos institucionais e coletivos, mas acima de tudo, Deus usa pessoas para alcançar pessoas. Pessoas que foram alcançadas por Ele, que estão no processo, são usadas para alcançar outras pessoas. E isso aparece, este caráter profundamente pessoal, neste versículo. Paulo se dirige a Tito dizendo: a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum. Essa expressão tão carinhosa, não é? Às vezes nós ouvimos algumas pessoas chamando outros de filho, sempre tem uma conotação muito carinhosa. E aqui é carinhosa e espiritual. Ele está chamando Tito de verdadeiro filho na fé comum. E isso é um indicativo de que Tito teria vindo à fé, provavelmente como fruto do ministério pessoal de Paulo. Você já teve a alegria de ter alguém vindo à fé cristã pela sua instrumentalidade? Alguém por quem você orou? Alguém com quem você estudou a Bíblia? Alguém que creu no Senhor Jesus Cristo, porque Deus se utilizou da sua vida e do estudo que você fez com Ele da palavra para conhecer o Senhor? Eu lhe digo, poucas coisas na vida dão maior satisfação do que ver alguém crescendo espiritualmente, nascendo e crescendo pela nossa instrumentalidade. Confesso para você que foi isso que me encantou lá na adolescência. Na igreja de Campina Grande, eu vi o pastor e ficava pensando: eu queria fazer isso. Eu queria pregar e ouvir as pessoas ouvindo a palavra e crescendo nesse conhecimento. Deus, confirma isso se for da tua vontade. Só que isso não é um privilégio exclusivo de pastores. Cada um de nós, como cristãos, podemos pegar esta palavra preciosa e estudar com alguém. E Deus, na sua graça,
usar cada um de vocês. Sabe por quê? Quantas pessoas potencialmente podem ser mais alcançadas com o estudo bíblico na sua casa do que vir aqui à igreja? Alguns podem estranhar um pouco, mas talvez aceitem que você vá na sua casa. E diz, não, você topa estudar a Bíblia comigo? Sim, topa. Isso nós chamamos de discipulado, que é caminhar com uma pessoa para que ela cresça na fé cristã, conheça e cresça. E Paulo comunica isso a Tito. Ele expressa o desejo de ver essas bênçãos cristãs na vida de Tito, graça e paz da parte de Deus no nosso Senhor Jesus Cristo. E reconhece que a fé que havia em Tito foi fruto da soberana ação de Deus, mas na instrumentalidade da sua própria vida. Não porque sejamos melhores, mas simplesmente porque de uma maneira extraordinária, Deus decidiu se utilizar de pecadores para alcançar outros pecadores. Como dizia Spurgeon, evangelizar é um mendigo dizendo a outro mendigo onde ele encontrou um pão. Evangelizar não é alguém melhor dizendo para quem é pior, sigam-me os bons. Mas é um outro chegar para ele e dizer, eu sei onde encontra pão, eu tenho sido descedentado, tenho sido satisfeito em Cristo e eu te apresento este mesmo caminho. Queridos, o Senhor nos dá a graça e o privilégio de conhecê-lo, de adorá-lo, de servi-lo e de comunicar a sua palavra a outros também. Esta realidade não muda. Ela pode ser aqui em João Pessoa, ela pode ser lá no Panamá, ela pode ser na Albânia, pode ser em qualquer outra parte do mundo. Deus tem uma maneira de se tornar conhecido, que é a ministração fiel da sua palavra. Que Deus nos ajude a ter isto claro, a desejar conhecê-lo, ouvi-lo, para que esta fé que é dos eleitos cresça e amadureça na nossa vida e que outros tantos também cheguem a conhecê-lo. Vamos orar ao Senhor nesse instante. Curva a sua cabeça. Bendito Deus, eu te louvo neste momento juntamente com os meus irmãos aqui. Nós te louvamos e te adoramos por estarmos na tua presença, ouvindo a tua palavra, prestando culto a ti. Que agradecemos pelo amor, pelo carinho. Intercedemos, ó Deus, pela tua obra neste lugar. Revista, ó Deus, o reverendo Lugero Neto de toda a sua graça que vem do alto, com todo o conhecimento que tu lhe deste, para que seja esse instrumento precioso nas tuas mãos para alimentar bem este rebanho, para nutrir estas ovelhas, para alcançar outros que tu já preparaste, para que os teus eleitos, designados por ti para serem alcançados pela ministração fiel. E não apenas alcançados, mas que cresçam no pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Todos nós somos, como cristãos, estas tuas ovelhas, que dependem de ti. E nós te louvamos, porque é do teu agrado, foi do teu propósito te revelares através da ministração fiel da tua palavra. Pedimos que tu cumpras isso em nossa vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.